Iniciemos o nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mostra-me, Senhor, o lugar da quietude. Chama-me pelo nome, e assim eu que sou ovelha ouvirei tua voz. E por causa de tua voz, dai-me a vida eterna. Mostra-me a mim o amado de minha alma. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao 4º domingo da Páscoa. Neste domingo celebramos o Bom Pastor e também o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E a comunidade do ressuscitado é chamada a tomar consciência de ser rebanho de Deus, do qual o próprio Senhor, ao morrer e ressuscitar, se tornou pastor e guarda de suas vidas. É, portanto, este o tema central que a Palavra de Deus põe hoje à nossa reflexão. Jesus Cristo é o verdadeiro modelo de pastor, que ama de forma gratuita e sem interesse suas ovelhas, a ponto de dar a vida pela salvação delas, pois busca o bem de todas as ovelhas, de todos nós. Se por um lado existe o bom pastor, existe por outro lado os maus pastores, que se apresentam como dominadores do povo. Celebrar a Páscoa do Senhor não é outra coisa senão despertar a consciência do rebanho frente aos ladrões e assaltantes que procuram destruir a vida das ovelhas. Não basta apenas dizer que Jesus é o bom pastor. É preciso reconhecer os falsos pastores para que a vida conquistada por ele não seja roubada e destruída. Amados irmãos e irmãs, são inúmeras investidas para dispersar as ovelhas e conduzi-las à morte. Urge renovar a experiência com o ressuscitado, através da escuta atenta da sua palavra, para não se deixar confundir por outras vozes, seguindo os seus passos para não se deixar arrastar por mercenários que conduzem à morte. Por isso a importância de escutar a voz do Senhor pela fé, à luz da palavra de Deus, aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. A voz do pastor é importante. E a ovelha tem a capacidade de distinguir a voz e o chamado dele e ir ao lugar em que o pastor a convoca. É preciso escutar a voz de Deus, sobretudo com o coração. Veja quando estamos na Santa Missa, quando o sacerdote diz: corações ao alto, respondemos o quê? O nosso coração está em Deus. Mas será que de fato está mesmo em Deus? Será que nós temos aquela piedade, aquela motivação interior que nos conduz até a Deus, a uma oração sincera, a uma devoção de fato que mude o meu ser? É preciso estar vigilantes, porque, como diz na carta de Pedro, o demônio ele rodeia
cada um de nós, procurando a quem devorar. O demônio vai tentar roubar esta palavra de vida eterna que foi semeada em nossos corações, porque ele é o pai da mentira e homicida, como diz as Escrituras. E ele tenta e influencia a muitas lideranças, sobretudo aqueles que estão à frente da comunidade, seja no campo político, social ou até mesmo religioso. Entre nós, cristãos, dominam as ovelhas, ou seja, o povo de Deus, os filhos e filhas de nosso Senhor, seja pela violência, o que pode levá-las inclusive à morte, seja física ou espiritual. Não podemos tampar o sol com a peneira. O mal no homem endurece o seu coração e leva-o a ser movido por ações maléficas, movidos por interesses, tornando-se presas de Satanás. Numerosas são as referências aos maus pastores que descuidam do rebanho ou procuram apenas seu proveito próprio. Com frequência, o próprio Deus é apresentado como o bom pastor, pastor bom, que toma conta do seu rebanho. Jesus identificou-se com a figura do pastor bom, que veio em nome de Deus para tomar conta do rebanho, cuidar, defender, procurar, reunir e conduzir o rebanho de Deus. Conhece as ovelhas pelo nome e é por elas reconhecido e seguido. Jesus também se refere aos maus pastores, estes que são mercenários e não cuidam bem do rebanho, estão interessados simplesmente no poder, no dinheiro, na ganância, na ostentação, no bem-estar. Abandonam as ovelhas no perigo e pensam apenas em si mesmos. Com efeito, Jesus chama cada ovelha por seu nome. A sua voz está continuamente a soar aos nossos ouvidos, interiormente pela sua graça, exteriormente pelos avisos e conselhos dos seus sacerdotes, para impedir que nos afastemos do reto caminho. Por isso que precisamos permanecer com Jesus. Ele que desceu, que veio ao mundo para nos advertir, nos chama à conversão, Ele que é o verdadeiro caminho. Ele que guia as suas ovelhas na vida da verdade e do dever, a fim de as poupar aos perigos e tentações que todos nós iremos sofrer. Certamente você já está sofrendo alguma tentação, passando por algum momento difícil, tentado a desistir, talvez, do caminho de Deus. É preciso ouvir a voz do Mestre. E se alguma chega a afastar-se do rebanho, Jesus corre atrás dela, não descansa, enquanto a não encontra e conduz de novo. Deus se preocupa com cada um de nós, não quer que ninguém se perca, como disse outro dia nas Escrituras, na palavra que escutamos. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. Há mais felicidade no céu por aquela que volta aos caminhos do Senhor do que aquelas que já estão com Ele e que muitas vezes precisam de conversão. Isto pode acontecer ainda hoje.
dentro de nossas igrejas. Muitos que já se acham salvos, perfeitos, puros, que podem estar se enganando. Existe em nosso meio, até mesmo religioso, lideranças que se apresentam como ovelhas, mas que na verdade são lobos ferozes. No Antigo Testamento já vemos falar a respeito deste assunto. Existem pessoas que podem ser seu amigo, sua amiga, mas por trás são cobras venenosas. Pois é, amados irmãos e irmãs, como diz Santo Agostinho, infirmitas Christi, fecit ud quod erat non periret, toma sobre os seus ombros e cura-lhe as feridas no sacramento da penitência. É desejo de nosso Senhor nos curar, nos libertar, nos salvar. É preciso voltar-se a Ele, reconhecê-lo, saber que Ele tem todo o amor para cada um de nós. Recordemos a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Veja como Deus é bom. Assim como foi para Pedro, Madalena, Santo Agostinho mesmo, e talvez para conosco em tal ou tal circunstância da vida. Jesus também nos recorda no Evangelho de hoje que Ele não quer desempenhar essa função sozinho. Ele quer instrumentos, novos pastores, ou seja, os sacerdotes do Novo Testamento. Homens segundo o coração de Deus. Ele diz, Jesus, que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Que tenhamos em nosso meio bons pastores, homens que possam dar a vida por suas ovelhas, homens que busquem a santidade, lideranças de oração, pessoas que pensem nas coisas do céu, dos valores eternos, para levar as ovelhas, a comunidade, os filhos e filhas de nosso Senhor para Deus, para que não se percam. Deus escolheu os 12, escolheu a nós, os padres, os ministros do sagrado, para continuar sua missão. Como é que podemos resolver o problema dos maus pastores? Nosso Senhor nos pede para rezar. E nos diz no Evangelho, pedi, pois, ao Senhor da messe que mande operários. Por isso, aproveitando esta ocasião deste domingo, vamos pedir ao Senhor, insistentemente, sacerdotes segundo o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. São João Maria Vianney nos diz que se entendêssemos na terra o que é um padre, morreríamos não de susto, mas de amor. Sim, porque o sacerdote é uma forma da presença de Deus, é um advento de Deus. Eis como nosso Senhor é um bom pastor. Pensemos, portanto, no amor infinito que nos conhece, nos guia, nos guarda, nos nutre e se entrega por nós. Por amor veio para a nossa salvação. Por isso que Jesus alerta e nos adverte, para que saiamos
de uma vida de pecado, uma vida para pular, para migrar, para ir à vida da graça, porque é aí que nós iremos encontrar a felicidade. A Eucaristia, que é o centro da nossa vida, da nossa existência, e deve ser Deus em primeiro lugar, o Deus da vida, que vem para nos mostrar o qual caminho devemos seguir e abraçar com todo amor. Amemo-lo, pois, e sigamo-lo como boas e fiéis ovelhas. Não vivamos senão para ele. Façamos em tudo a sua vontade, a fim de que ele se digne conhecer-nos como ovelhas suas e nos admita um dia às celestes passagens. Que Deus nos ajude, a mim e a você, a buscar a cada dia no Senhor a verdadeira alegria. Eu que sou o primeiro a escutar, sobretudo como sacerdote, esta palavra que nos provoca, que nos anima, que nos motiva para buscarmos nele, porque fora dele não há felicidade. Fora de Jesus não encontramos a vida, mas sim a morte. Queremos dizer sim à vida. Queremos ser bons pastores. Você que é pai de família, você que é mãe, olha para Jesus, que é o modelo. Como ser bom, como ser santo, como fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Olhemos para Jesus. Nós, como padres, você, como pai de família, na sua casa, na educação dos filhos, você, político, você, professor, enfim. É Jesus o bom pastor, que nos mostra como devemos agir. Existe também o inimigo de Deus, que tenta desviar-nos do caminho da verdade, para que possamos escolher a mentira, a falsidade, as vaidades deste mundo, que possamos, com a graça de Deus, dizer não. Escolher a Deus em nossa vida, porque só seremos perfeitos, só alcançaremos a plenitude em Cristo na medida em que nos entregamos a Ele. É preciso se abandonar à sua vontade, dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Amém. Que Deus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. E eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, saúde, paz e alegria a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bom final de semana. Fiquem com Deus e salve Maria.